Olá pessoal, vamos começar então hoje a nossa caminhada pela área da educação de jovens e adultos. Muitos ainda percebem a educação de jovens e adultos como sendo simplesmente a alfabetização, isso é, o domínio da leitura e da escrita. Essa é uma parte extremamente importante e fundamental, mas ela é apenas uma das etapas que envolve toda a área da educação de jovens e adultos. Como a gente bem sabe, o ensino fundamental ele trabalha com outras áreas, como, por exemplo, a área das ciências, a área da informática, a área das tecnologias. E também envolve outras linguagens, a linguagem do teatro, a linguagem da televisão, a linguagem da informática, a linguagem dos jornais. Isso significa o quê? Que nós não podemos reduzir o conceito de educação de jovens e adultos numa etapa apenas, que seria a da alfabetização. Sempre repetindo para vocês, a alfabetização é a primeira etapa e talvez uma das mais fundamentais, mas não é nela que se resume toda a educação de jovens e adultos. Vejam só, pessoal, mesmo que a educação básica de adultos, nessa primeira etapa, nos aponte para o domínio da leitura e da escrita, necessariamente todo o processo pedagógico, todo o processo educacional nos leva para outras esferas, as esferas da política, as esferas da economia, as esferas da cultura. Nós não podemos reduzir toda essa complexidade desses assuntos que se entrelaçam apenas numa fase, a fase da alfabetização. Sobre pena de nós estarmos colaborando com o conceito de analfabetismo funcional. O que significa isso? O IBGE tem trabalhado nos últimos anos com dois índices. Primeiro, o índice de analfabetos absolutos e segundo índice é o índice de analfabetos funcionais. O que significaria isso? Significaria o quê? As pessoas sabem escrever o seu nome, as pessoas conseguem ler o enunciado de algum produto, mas não necessariamente conseguem entender o que está escrito por detrás daquilo. O que isso quer dizer? Quer dizer, a leitura de mundo. É isso que eu estou falando. Quer dizer, alfabetizar não é simplesmente um processo de memorização, de decoração, de decorar as regras do alfabeto, as regras da sintaxe. Não pode ser resumido apenas a isso. É necessário que a gente trabalhe, e esse é o nosso grande desafio, com uma educação que possa contribuir, potencializar outras hipóteses, outros cenários, outras ideias sobre a realidade vivida do nosso aluno e aluna. Essas outras hipóteses, outras ideias e outros cenários devem ou poderão vir a se transformar em ações realmente transformadoras na vida dos nossos e das nossas alunos e alunas ou na comunidade ao qual eles moram, ou no município onde está acontecendo esse processo de escolarização de adultos. Então isso é bom que a gente grave já nesse nosso primeiro encontro, A educação de adultos não pode ficar resumida apenas ao processo de alfabetização, porque ela abarca outras áreas de conhecimento e outras linguagens. Vamos ver agora, então, um pouco da história recente da EJA, da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, pelo menos em termos do que se tentou fazer de políticas públicas. Um dos grandes problemas que nós sempre enfrentamos quando se discute o assunto da educação de jovens e adultos, no que diz respeito às políticas públicas, é que os políticos sempre pensaram como o analfabetismo como um processo doentio, como se aquilo fosse alguma coisa com problema nas pessoas. Ora, a partir daí, as ideias que se tinham para resolver esse problema seriam a partir das grandes frentes de alfabetização, com tempos limitados, de 3 a 5 meses, e com propostas bem mecanizadas, com propostas bem delimitadas também. Esse pensamento dos políticos, nesses últimos 30, 40 anos, levou a políticas públicas mal sucedidas, assimétricas e sem uma sequência. Quer dizer, são políticas isoladas, trabalharam em tempos isolados, com metodologias isoladas. Pouco colaboraram para a resolução deste problema. Mas talvez o mais grave disso tudo foi esse deslocamento, foi esse isolamento. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, os políticos, no caso, isolaram a discussão do analfabetismo, meio que deixando de lado
todo o contexto qual gerou esse analfabetismo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o analfabetismo ele é uma consequência, né, dessa estrutura social do Brasil que é extremamente injusta e que não distribui renda. Quer dizer, a gente não pode imaginar que as pessoas sejam culpadas por não serem alfabetizadas ou por não terem ido na escola, né, na sua tenra idade. Ora, isso é uma consequência, pessoal. As pessoas não foram na escola porque não quiseram. Ah, eu não vou ir na escola porque eu não quero, veja só, eu não quero estudar. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas não puderam ir na escola, haja visto que tiveram dificuldades, enfrentaram grandes dificuldades, né, na sua infância e na sua adolescência. E por isso perderam o tempo, né, a idade tenra de estar nesse processo de escolarização. Portanto, esse é um outro dado importante. Quando pensamos em educação de jovens e adultos, temos que pensar uma escola para adultos, que é uma escola totalmente diferente de uma escola para crianças e adolescentes. Mas tudo isso, pessoal, fica bem mais claro quando a gente percebe nos discursos dos políticos, né? Eles têm uma frase, né, que eles gostam muito de repetir. Independente do político, eles repetem muito esta frase. É preciso erradicar o analfabetismo. Vejam só, pessoal, ao tratar um assunto desses como se fosse uma doença, né, nós procuramos o que, então? Cura, né? A doença sempre se procura uma cura. E essa cura estaria, então, nesses grandes projetos, né, de alfabetização. Isso é um grande equívoco, gente, porque as pessoas não estão doentes, isso não é uma erva daninha, isso não é uma peste que a gente tenha que ter uma cura para isso. Isso é um problema grave, pessoal. Por quê? Porque ele vem, né, ele é decorrente, consequência de políticas, né,